Avançaremos agora para a lei sendo explicada posteriormente. Êxodo 20, 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor nos fala, tem nos falado, e rogamos que continue a nos falar, ó Deus, com poder, Senhor, para tratar a cobiça do nosso coração, para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Pertenço ao culto da próxima coisa, disse um pastor. É perigosamente fácil ser recrutado. Acontece automaticamente. Você não escolhe o culto, você simplesmente não resiste a ele. O culto da próxima coisa é o consumismo em termos religiosos. Ele tem sua própria ladainha de palavras sagradas, mas você merece novo, mais rápido, mais limpo, mais brilhante. Tem sua própria liturgia profundamente arraigada, débito, crédito imediato, sem entrada, pagamento adiado, 3 meses sem juros. Tem seus próprios pregadores, evangelistas, profetas e apóstolos, marqueteiros, divulgadores e celebridades patrocinadoras. Tem, é claro, também seus próprios altares, capelas, templos, mecas, shoppings, megalojas, clubes de assinaturas. Tem seus próprios sacramentos, cartões de débito e crédito. Tem até sua própria experiência estática, a compra compulsiva. A mensagem central do culto da próxima coisa proclama: anseie e gaste, pois o reino das coisas chegou. O problema, irmãos, é que o reino das coisas denuncia que somos servos de um Senhor ao qual prestamos serviço neste reino, e se chama a cobiça. Mas quem disse que é ruim cobiçar? Qual o pecado nisso? Afinal de contas, todos nós temos desejos, desejamos muitas coisas, e coisas boas, é claro. Porém, irmãos, não percebemos que por trás desses aparentes e inofensivos desejos, anseios, existe um culto, uma devoção, um pecado que nos condena, o descontentamento. Então, o tema de hoje não poderia ser outro. Contentai-vos em Deus e, consequentemente, aprenderemos que o contentamento é o remédio contra a cobiça. Lógico, irmãos, como se sabe, o mandamento, ele de fato está proibindo a cobiça. Como a cobiça envolve desejo, será que todo o desejo, como nós falamos, está proibido? Claro que não, a Escritura não proíbe todo tipo de desejo. Até porque Deus nos criou com desejos. Nós desejamos comer, casar, se divertir, tirar umas férias. Temos muitos desejos saudáveis e aprovados. Inclusive um deles, que a Bíblia orienta, é que tenhamos o desejo de conhecer a Deus. Logo, entenda uma coisa: o mandamento, ele não visa extirpar todo tipo de desejo. Na verdade, irmãos, o que ele pretende é colocar os nossos desejos debaixo da soberania de Deus. É pegar aquilo que desejamos
e colocar debaixo de uma soberania que supervisiona. Por quê? Porque, como todos já sabem, irmãos, nossos desejos, eles estão corrompidos por causa do pecado, o que nos leva a desejar de forma errada, o que nos leva a escolher de forma errada, a querer as coisas de forma errada, no momento errado. Por isso, o mandamento ele vem para atacar o ponto central, tratar da cobiça. Então, o que significa cobiçar? Para a Escritura, é o desejo invejoso, é o ressentimento, e um ressentimento destrutível, que estraga a relação com o próximo. É ansiar, desejar com muita força aquilo que não nos pertence por direito. É um desejo excessivo de possuir de forma errada algo que pertence a outro. Não é simplesmente querer o que não temos, é querer aquilo que o outro possui. Um desejo imoderado, descontrolado, invejoso e egoísta de algo. É isso que o mandamento proíbe. Quando fala de cobiça, fala justamente de um desejo que está fora do padrão de Deus, fora da verdade de Deus. Na prática, irmãos, por exemplo, cobiçamos quando ficamos abalados, quando alguém recebe aquilo que queríamos ou que queremos. É como reagimos quando um colega de trabalho é promovido e a gente não é. É quando alguém encontra o futuro cônjuge e nós continuamos solteiros, ou quando alguém viaja para um lugar que nós tanto queríamos e nós não viajamos. Enfim, irmãos, é uma constante comparação entre nós e os outros, que nos leva a ficarmos ressentidos quando não recebemos o que eles têm. Outra coisa que precisamos pensar sobre o mandamento, irmãos, é que quando imaginamos que a cobiça ela se restringe a bens materiais, o mandamento quer nos mostrar que vai muito mais além. O mandamento quer nos mostrar que nós somos capazes de cobiçar todo tipo de coisa. E para enfatizar isso, o mandamento ele menciona várias formas de bens, como casa, esposa, servos e rebanhos. E óbvio que a intenção aqui de Deus não é limitar, restringir a atuação da cobiça, até porque ele termina dizendo: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isto é, irmãos, o que Deus está fazendo é fechar qualquer brecha, exclui qualquer desculpa, anula qualquer cobiça, seja lá o tipo de coisa que está se cobiçando. Somos proibidos de cobiçar qualquer coisa. Isso, claro, irmãos, em termos práticos, não devemos cobiçar os atributos de outra pessoa, idade, aparência, inteligência, talentos. Não devemos cobiçar sua situação na vida, casamento, solteirice, filhos, esposa, marido. Não devemos cobiçar conquistas espirituais, como um ofício na igreja. Não devemos cobiçar coisa alguma. A lei de Deus proíbe. Qualquer desejo desse nível é ilícito. Contudo, irmãos, parece que nós não estamos preocupados muito com isso. Por quê? Porque a cobiça, ela revela o quanto nós somos atraídos pelo consumismo. E certo autor disse que basta usar a palavra sonho. É meu sonho. E todas as loucuras são possíveis. Basta dizer, é o meu sonho de consumo. Tudo em nome desse sonho é feito.
Só que a Bíblia condena isso. Jesus chega a chamar a cobiça, essa cobiça que leva ao consumo, chega a mencionar como, ou atrelando este pecado como roubo, assassinato e adultério. Marcos capítulo 7, verso 21 e 22. O apóstolo falou que esse tipo de desejo desordenado, de cobiça, Paulo diz, cobiçosos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. Por quê? Porque a Escritura vê, diante do mandamento exposto, a cobiça é vista como aquela que pode afundar no inferno de modo tão rápido quanto qualquer outro pecado. A Bíblia vê a cobiça lançando ou sendo uma das razões pelas quais homens serão lançados no inferno. E por isso ela não pode ser tratada de forma leviana. Por quê, irmãos? Porque quando Paulo, ou quando Deus dá o mandamento, e as Escrituras falam dessa cobiça, que, por exemplo, leva ao consumismo, a Escritura mostra que ela é a roda mestra que vai e leva outros pecados. A cobiça, ela é de fundamento para o desenvolvimento de outras atitudes pecaminosas. A cobiça, então, irmãos, ela é vista como a base, o fundamento para os outros pecados. Inclusive, irmãos, ela é a base para os outros mandamentos que trata da nossa relação com o próximo. E por isso as Escrituras são pontuais com relação à forma como devemos tratar de forma séria a cobiça do nosso coração. Poderíamos, irmãos, citar inúmeros exemplos. Poderíamos citar Davi com a sua cobiça por Betseba, que acabou matando o marido dela. Posso lembrar aqui de Acã, por exemplo. A Bíblia diz que antes de Acã roubar o tesouro de Jericó, diz que ele cobiçou. Isso significa, irmãos, que ele desejou tanto que ele começou a tramar uma maneira de obtê-lo. E quando conseguiu desenvolver um plano viável, foi adiante e cometeu o pecado. O desejo pecaminoso que Acã guardava em seu coração assumiu o controle de sua vontade, de modo que ele não conseguiu mais manter as suas mãos longe das coisas de outro. E é assim, irmãos, que atos pecaminosos sempre começam com um desejo pecaminoso. A cobiça está ali. Primeiro, vem algo que desejamos. Depois, começamos a pensar quanto desejamos aquilo e por quê. Logo, aquilo passa a dominar os nossos pensamentos e se transforma numa obsessão. Quando chegamos a esse ponto, o pecado consegue se impor. O pecado da cobiça começa a dar as ordens e abre as portas para tantos outros pecados. É por isso que o apóstolo Tiago ele chega a dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está dizendo é: o desejo mau gera o pecado e, por fim, a morte. Foi por isso, irmãos, que Deus inclui a cobiça nos 10 mandamentos. Desejos ímpios rapidamente se transformam em desejos mortais. Como dizem as Escrituras, Paulo escreve sua epístola a Timóteo e diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada,
e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Um desejo que parece ser tão bom, de ter dinheiro, de ter uma vida melhor. Paulo está dizendo que isso é um perigo, é uma tentação, é uma cilada, porque começa a alimentar outros desejos. A cobiça, na perspectiva de Paulo, pode ser tão fatal quanto qualquer outro pecado. A Bíblia diz que mata. A Bíblia diz que lança no inferno. O que deveria nos levar a fazer a seguinte pergunta, uma pergunta muito prática: o que o meu coração deseja e o que esse desejo, qual o caminho que ele me levará? O que o meu coração está desejando e quais caminhos ele vai me levar? E aqui, irmãos, o que nós devemos, claro, pensar é que esse mandamento, ele tem um objetivo claro. Ele vai direto ao coração. O cerne deste mandamento é atracar o nosso cerne. É aquilo que nos envolve interiormente. Óbvio, os outros mandamentos também, nós sempre falamos sobre isso. Os outros mandamentos exploram essa realidade. Mas observe que todos os outros mandamentos começam com um aspecto externo. Sempre trabalham o aspecto externo para chamar a atenção do interno. O 10º mandamento começa por dentro. Ele não está preocupado com aquilo que fazemos, mas com aquilo que queremos. Ele não está focando nos nossos atos externos, mas os desejos que regem o nosso ser, aquilo que está internamente. Ou seja, se imaginamos que a obediência externa é tudo o que precisamos oferecer, Deus está nos ensinando que ataca ou se percebe aquilo que há de mais profundo, o coração do homem. O não cobiçarás está revelando que Deus está atento, antes de tudo, àquilo que se passa em nosso coração. Aquilo que as pessoas não veem, não contemplam, mas ainda assim, Deus está atento, Deus está preocupado não somente com aquilo que você faz, mas aquilo que também está no seu coração. Aquilo que também governa o seu coração. E claro, irmãos, por quê? Porque a cobiça, ela revela-se na insatisfação. Uma das raízes da cobiça, ou a raiz central, é a insatisfação. O cobiçoso, ele está insatisfeito. Não importa se ele tem uma casa, ele está insatisfeito. Se ele tem um filho, ele está insatisfeito porque tem um filho. Se ele tem 2, ele está insatisfeito porque tem 2. Se ele tem 3, ele está insatisfeito porque tem 3. Aí ele tem uma casa, ele está insatisfeito com a casa. Aí ele vai e compra outra casa, aí a família aumenta, fica insatisfeito com a casa. Ele compra o carro, e então logo ele está insatisfeito. É sempre insatisfação. Tudo começa com a insatisfação. E sabe, o problema disso, irmãos, é porque grande parte da nossa frustração na vida é resultado de que queremos coisas que Deus não nos deu. Nós queremos coisas que Deus não nos deu. E nosso desejo cobiçoso,
Nós nos concentramos não naquilo que temos, mas naquilo que não temos. Nós não percebemos diante da insatisfação aquilo que Deus nos tem dado para focarmos naquilo que Deus não nos tem dado. Eu aprendi uma lição, irmãos, contando para vocês, já contei. Vocês gostam muito aqui de frango, né? Lá é galinha, em Recife. E eu passei um período almoçando na casa da minha avó, e brinco muito com ela, dizendo que lá só come galinha. Café da manhã, ovo frito. Almoço, galinha assada ou galinha guisada. À noite, ovo frito. E o resto da galinha do almoço. E quando ia almoçar, eu fazia, meu Deus, me ajude. E aí sou enviado para uma obra missionária, chego no campo missionário, aquela alegria, passar 15 dias, no outro dia o almoço, né? E aí o pastor me chamou para organizar a fila, organizamos, agora vamos orar, porque hoje tem um prato especial. E a juventude carente, é o quê? É o quê ele? Galinha! Aquilo, irmãos, foi como uma flecha no meu coração. Por quê? Porque aquele povo vibrou. Porque ninguém comia galinha. Porque eram pobres, miseráveis. E eu disse dentro de mim, Senhor, quantas vezes eu reclamei de uma galinha. E esse povo aqui é uma iguaria comer galinha. Nós focamos, irmãos, naquilo que não temos e esquecemos do que Deus nos tem dado. E às vezes dizemos, quem me dera em relação aos nossos bens materiais, quem me dera eu tivesse um pouco mais de dinheiro, quem me dera eu tivesse uma casa maior, um lugar maior para viver. E aí, quando começamos a pensar dessa forma, nossa insatisfação não tem fim. E as Escrituras dizem corretamente, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. O insatisfeito, irmãos, por mais que ele tenha, ele continuará insatisfeito. E é interessante, porque isso ataca pobre e rico. É uma doença tão miserável que não tem limite de idade. Não ataca somente homem ou mulher. Todos adoecem por causa dela. E o mandamento não cobiçarás, irmãos, nos mostra que enquanto fundamentarmos nosso desejo de satisfação em qualquer coisa desse mundo, sempre encontraremos uma desculpa para nos sentirmos miseráveis. Sempre que colocarmos a nossa satisfação na materialidade, nas coisas desse mundo, sempre pensaremos que somos miseráveis. E aí, por isso, irmãos, o nosso problema, que a cobiça quer nos mostrar, não é externo, é interno. Portanto, ele nunca será resolvido conseguindo mais daquilo que acreditamos querer. Se não aprendermos a nos contentar neste momento, na nossa situação atual, qualquer que seja ela, jamais ficaremos satisfeitos. O Charles Swindoll, ele escreve um poema sobre isso. E é bem interessante. Ele diz assim, era primavera, mas o que eu queria era o verão, os dias quentes ao ar livre. Era verão, mas o que eu queria era o outono, as folhas coloridas e o ar seco e fresco. Era outono, mas eu queria o inverno, além da neve e a alegria do período de Natal. Era verão, mas o que eu queria era a primavera, o calor e o florescer da natureza.
Eu era uma criança, mas o que eu queria era ser adulto, a liberdade e o respeito. Eu tinha 20 anos, mas eu queria ter 30, ser maduro e refinado. Eu estava na meia-idade, mas eu queria ter 20, a juventude e o espírito livre. Eu era aposentado, mas eu queria a meia-idade, a presença mental ilimitada. Minha vida chegou ao fim e eu nunca tive o que quis. A verdade, irmãos, é que se Deus quisesse que tivéssemos mais agora, nós teríamos. Se precisássemos de dons diferentes para nos capacitar e glorificar a Ele, fique certo, Ele providenciaria. Se tivéssemos prontos para o emprego ou ministério que desejamos, Ele colocaria. Em vez de dizermos o tempo todo, quem me dera isso ou aquilo, Deus nos chama, irmãos, para glorificá-lo ao máximo neste momento, qualquer que seja a situação que nos encontramos. Isso se chama contentamento. Contentamento, irmãos, é o lado positivo do último mandamento. É o remédio contra o desejo cobiçoso. Contentamento, óbvio, se é o contrário, significa eu quero o que Deus quer para mim. Significa querer o que Deus quer para nós, em vez de querer o que nós queremos para nós. Então, o segredo de gozar desse tipo de contentamento, irmãos, é estar tão satisfeito com Deus a ponto de sermos capazes de aceitar tudo o que Ele providenciou ou não. Em outras palavras, a cobiça é uma questão teológica. No final das contas, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Alguém insatisfeito é alguém que está insatisfeito com o próprio Deus. Alguém insatisfeito é alguém que está acusando Deus, dizendo: Deus, eu mereço muito mais do que eu tenho. O insatisfeito é alguém que está acusando Deus de não saber conduzir a vida de uma forma sábia e soberana. O insatisfeito coloca Deus no canto da parede e diz, como eu ouvi de certa mulher que era pastoreada por um pseudo-pastor dessas igrejas neopentecostais, quase que eu dizia o nome. Encoste Deus na parede, dê na cara dele e diga: você tem que me abençoar. Logo, irmãos, quem assim se levanta contra Deus, cairá em graves pecados. Logo, a maneira de nos livrarmos de qualquer desejo cobiçoso é estarmos satisfeitos com Deus e com aquilo que Ele providencia. É aceitarmos que a mão da providência tem dado tudo o que nós precisamos. Pessoas contentes conhecem esse segredo. Asaf o conhecia, irmãos. Do mesmo jeito que a Escritura tem exemplos de cobiça, tem exemplos de contentamento. Asaf sabia muito bem, houve um período de sua vida em que ele ficou decepcionado com Deus. Ele viu os ímpios prosperando, não posso admitir, aquele vizinho não serve a Deus e ele prospera. Isso o deixou irritado com Deus e amargurado com aquilo que a vida parecia não oferecer. Mas então ele aprendeu o segredo do contentamento e pôde dizer no Salmo 73, verso 25, que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. O apóstolo Paulo também conhecia o segredo.
quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 11, a parte B, o verso 12, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Em outras palavras, irmãos, ele aprendeu que o contentamento não depende das circunstâncias. Não são as circunstâncias que determinam a condição contente do nosso coração. O contentamento independe disso. E qual o segredo? Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque o que a Escritura vai mostrar, irmãos, é justamente isso: Deus é tudo o que precisamos. E, portanto, tudo o que devemos desejar. Para ser mais específico, tudo o que precisamos é Cristo. Deus nos ofereceu seu Filho como meio, não para conseguirmos o que queremos, mas para que tenhamos a devida satisfação. Ele é o importante. Ele é o que realmente nós precisamos. Michael Horton, então, comentando, ele diz algo pertinente. Ele diz: não é a pobreza ou a riqueza que nos leva ao contentamento e à confiança no Senhor, mas a confiança de que, se Deus providenciou tão ricamente para a nossa salvação, ao nos escolher, redimir, chamar, adotar e justificar, e ao enviar seu Espírito para nos ajudar a crescer na semelhança de Cristo, certamente podemos apostar que Ele cuidará dos assuntos menos essenciais da existência diária. Jesus disse isso, irmãos, de forma ainda mais clara: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema, irmãos, é que invertemos. Nós buscamos as coisas e depois o reino de Deus. E isso, irmãos, vem nos mostrar quando nós não percebemos que a nossa cobiça, ela tem desprezado aquilo que é de mais precioso, a redenção. Não estamos satisfeitos com o fato de sermos salvos. Não estamos satisfeitos com o fato de sermos eleitos, de sermos redimidos. E por isso, irmãos, nossa luta, nossa cobiça faz com que trabalhemos, busquemos riquezas. Quanto mais trabalho, melhor. Aí agora, esse pecado da cobiça recebeu o nome de uma síndrome de burnout, onde as pessoas são loucas pelo trabalho, trabalha numa empresa, noutra, 2, 3, a loucura, e não percebe que aí tem cobiça. Enquanto o reino de Deus está desprezado. Olhe, veja, quanto mais cobiçoso ele é, menos ele dizima. Quanto mais cobiçoso ele é negligente com o dia do Senhor. Quanto mais cobiçoso ele é, ele não oferta. Veja, irmãos, é que o coração foi tomado pelo pecado e os prazeres eternos não estão mais em evidência na sua alma. Por isso que Jesus dá o alerta e volta a dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não importa, irmãos, o que não temos, importa o que temos: Cristo.
Isso deve ser a nossa grande satisfação. São esse espírito que faz Davi escrever o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O contentamento, irmãos, preenche o nosso coração de uma verdade que nada neste mundo pode roubar o nosso coração, porque Ele nos basta. E é isso que o mandamento está tratando. O pecado do descontentamento. Finalizo, irmãos, com uma pena danada. Se pudesse, voltava a expor cada mandamento de novo. Porque é tão grande a tentação de pertencer ao culto da próxima coisa? Porque nosso coração está cheio de desejos pecaminosos. Em vez de nos contentarmos com aquilo que temos, sempre desejamos algo diferente. E em vez de nos contentarmos, cobiçamos. Mas, irmãos, não esqueçam. O bem maior é Cristo. Você pode ter tudo nesta vida. Jovens, vocês que estão aí estudando, pensando em faculdade, cobiçando, desejando bons salários, bons empregos, nada disso valerá a pena se o seu grande desejo não for Cristo. Um grande trabalho, um grande emprego, um grande salário, um grande concurso, nada disso no final valerá se Cristo não for o seu maior bem. Para todos aqui a mesma coisa. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder aquilo que há de mais precioso, que é a alma. Portanto, irmãos, encerrando, o que esse mandamento quer nos ensinar é que, em vez de gastarmos as nossas forças, os nossos desejos naquilo que é perecível, deveríamos voltar os nossos desejos, as nossas atenções, os nossos anseios para aquilo que de fato importa. E se assim pensarmos, tudo que vier até nós neste mundo não arrebatará os nossos corações, porque os nossos tesouros estão reservados na eternidade. E talvez, irmãos, finalizo, a razão do nosso descontentamento é porque as coisas eternas não nos seduzem. É porque as coisas eternas não arrebatam nosso coração. Nós não ficamos ansiosos para ir ao culto, mas ficamos ansiosos com as demandas do dia a dia. Nós não entramos em depressão porque fomos impedidos de ir ao culto, mas ficamos deprimidos quando um evento incomum acomete a nossa vida. Nós nos entristecemos por tantas coisas, mas não nos entristecemos porque não oramos tanto essa semana. Nós ficamos com raiva de tantas outras coisas,
Mas nós não nos iramos quando não reservamos tempo para buscar a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus. O descontente, ele sente prazer nas coisas desta vida e não sente prazer naquilo que é eterno. Portanto, irmãos, em vez de descontentes, contentai-vos no Senhor. Esse é o bem maior que nós temos. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela exposição dos 10 mandamentos que tratou, Senhor, nossas almas. Falou, Senhor, ao meu coração, principalmente, Senhor, no dia de hoje, porque por vezes somos arrebatados, Senhor, seduzidos e nos tornamos cobiçosos e perdemos de vista o bem maior que temos. Ah, Senhor, não importa o que perdemos, se perdemos a saúde, se perdemos o bem, o importante é o que temos, que é o Senhor. Que assim seja, ó Deus, que o nosso coração seja alimentado com isso, fortificado com essa contente esperança, porque é isso que vai contar para a eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Cristo. Amém.